A paz do Senhor, meu povo, a paz do Senhor, meus seguidores aí. Eu estou aqui meditando um pouquinho na nossa lição de domingo, que está falando sobre a igreja, a missão da igreja de Cristo. E algo que me chamou a atenção, eu quero fazer um devocional nesta manhã, nesse dia. Hoje é quarta-feira. Deixar para você aí uma rápida meditação. Nosso comentarista da lição, ele disse aqui, na parte do plano de aula, e me chamou muita atenção. Diz aqui, isso é no plano de aula: o mestre dos mestres disse e ensinou com o próprio exemplo. Os seus discípulos seriam conhecidos pelo amor, manifesto em ações. Em João capítulo 13, versículo 35, tá? É a devocional que eu vou deixar neste dia para a nossa meditação, de terça-feira. E ainda diz aqui: apenas dessa forma a igreja cumpre inteiramente o seu papel de ser sal e luz no mundo imerso e vazio e escuridão. Em Mateus capítulo 5, versículo 14. Que no capítulo 13, versículo 35 de João, é onde eu quero deixar para a meditação de todos vocês que me assistem aí, tá? É a devoção desse dia, dessa terça-feira, dia 31 de janeiro de 2024. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Ele diz o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. E aqui no cabeçalho aqui vai diz aqui as últimas instruções de Jesus ao discípulo, a razão da sua saída do mundo e a promessa do Consolador. Jesus aqui ele começa a falar com os discípulos, tá? Como seria, tá? Sem ele, como deveria ser, uma instrução de Jesus com os seus discípulos. E esse versículo 300: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Falando do amor, né? O amor fraterno, o amor de um irmão em Cristo, de um irmão com o outro, né? E eu achei interessante, aqui no versículo, no capítulo 5, e o versículo 13 e o 14, né? O Sermão da Montanha, quando Jesus está ensinando no Sermão da Montanha, Jesus vai fazer duas metáforas importantes para a igreja, né? Para nós que somos igreja. E ele diz o seguinte: vós sois o sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que se há de salgar, né? Sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Então Jesus compara a igreja como sal da terra e luz do mundo, né? Aí me chama a atenção que a gente prega, às vezes a gente ensina, a gente lê a palavra e às vezes não consegue fazer, né? A gente vê que a visita, às vezes, né, a oração, até da nossa própria família, tem pessoas que estão precisando, às vezes, um abraço, uma oração,
uma visita, e a gente às vezes não faz. Mas a palavra de Deus, ela Jesus ele cobra isso, ele nos ensina isso, tá? As últimas instruções dele aqui com seus discípulos, após a sua ressurreição, tá? Ele vai cobrar isso, tá? Do versículo 31 ao versículo 38, do capítulo 13 do Evangelho de João. João escreve isso, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a razão da sua saída do mundo e a promessa do Consolador. Para entrar no capítulo 14, a gente vai ver aqui o Jesus dando as últimas instruções, né? Então o versículo 31 vai dizer aqui: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, né? Vós me buscareis, e como tinhas dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vos ir. E vou-lo digo também agora. No versículo 34 ele diz aqui, ó: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. A vós, que também vós uns aos outros vos amei, né? Aí quando você ama, tá, próximo, ama o seu irmão, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, né? Para ser conhecido, discípulo, para ser conhecido, né, de Jesus, ele tem que demonstrar o amor fraterno, né? Como igreja de Deus, ele tem que mostrar o amor fraterno. E o sal, ele é para temperar, ele é o tempero, né? Então a igreja, ela tem que ser o tempero, né? A igreja, ela tem que ser o exemplo, né? Ela não pode ser sem gosto e não pode ser salgado, mas tem que ser o tempero. Então o meu despertamento que Deus tem falado no meu coração nesta semana, vou dizer esta semana porque está dentro aqui do nosso plano de aula da nossa EBD, né? Deus está no meu coração, a gente precisa aprender. Eu preciso aprender a amar mais. Eu preciso aprender a estar mais com os meus irmãos, né? A ver, né, a necessidade do meu irmão. Ver o que o meu irmão realmente está precisando. Às vezes, né, é uma pessoa da família, às vezes é família, né, que precisa de uma oração, precisa de um apoio, precisa de repente até fazer uns cultos, né, de oração, os cultos de adoração, os cultos de louvor, visitar mais, né? Isso é o amor fraterno. Não adianta nada eu pregar, ensinar, falar, mas não cumprir com a comissão que Jesus me disse: ide e pregai o Evangelho, né? Não cumprir com o que Jesus disse, né? Aqui no versículo 34, um novo mandamento, não cumprir com esse mandamento, né? Então não adianta, mas eu creio continuando aqui, dei uma pausada porque me ligaram. Então a gente precisa amar mais, a gente precisa demonstrar, né, a nossa devoção, o nosso carinho, né,
e aprender, né, com Jesus a cada dia. Aprender com Jesus a cada dia. Esse tema, essa parte aqui do nosso plano de aula, ele realmente mexeu comigo e eu tenho aprendido, né, muito dentro dessa partezinha aqui dessa semana. Eu não consegui nem fechar ainda a lição, porque toda hora eu abro a revista e vou estudar um pouco, eu paro nesse pedacinho aqui, nesse versículo, nesse ensinamento de Jesus, e fico muito preocupado. Então, a gente aprende, às vezes a gente vai para a oração, a gente vai para a escola dominical, a gente vai para a igreja, né, para ensinar, e às vezes a gente faz um pouco o contrário, mas Jesus diz aqui para a gente amar, tá? Para que todos conheçam, tá? E somos discípulos de Jesus, somos discípulos de Jesus. Para isso precisamos amar uns aos outros, né? Jesus, ele pegou os 10 mandamentos, né, os decálogos lá de Moisés, parece no capítulo 20 de Êxodo, né, e transformou em 2, né? São 10, é o decálogo, e transformou em 2, Jesus transformou em 2. Quais são os 2 mandamentos que Jesus transformou o decálogo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Esses são o novo mandamento que Jesus nos ensinou, que Jesus nos deu. Que nós possamos, nesse dia de terça-feira, dia 31 de janeiro, a gente possa meditar nesses versículos, né? Melhor dizendo, capítulo 13, versículo 35 de João, e o ensinamento de Jesus, Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e o versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, né? Somos igreja, é o que nós estamos estudando neste trimestre, e precisamos, né, a cada dia demonstrar isso, né? A lição de domingo vai falar de missão, a missão da igreja de Cristo, a missão da igreja de Cristo, vai falar da comissão, tá, de Jesus, que é o ide e pregar o evangelho a toda criatura, tá? Não vou me alongar mais, mas eu quero orar por você que está aí do outro lado, tá, para assistir este vídeo, tá? Eu vou deixar por aqui o meu devocional, até porque a nossa lição, eu vou passar ela no próximo fim de semana, aí, então eu vou deixar aqui para vocês. Só mesmo passei para poder fazer esta meditação, tá? Eu tenho me chamado a atenção esses 3 versículos da palavra de Deus, e eu resolvi passar para deixar para meditação dos irmãos, você, do irmão que me acompanha aí, do irmão que assista aí este vídeo, que ama a Bíblia Sagrada, que ama a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, e eu quero orar por você. Pai bendito, Pai celestial, Senhor, graças te damos, Senhor, nesta manhã de terça-feira, nesse dia 31, Senhor, de janeiro. Ó Deus, que nos define nesse mês de janeiro, Senhor, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, meus irmãos, ó Deus, que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Senhor, dá-nos condições a cada dia, Senhor, de sermos mais, Senhor, igreja, de sermos mais crentes em Ti, Senhor, mais servos de Deus, Senhor,
Dá-nos condições de amarmos mais, Senhor, da glória, como diz a Tua palavra, Senhor, para que possamos ser verdadeiros discípulos do Senhor. Dá-nos condições, ó Pai, a cada dia, Senhor, nos ajuda a cada dia, Senhor, a entender a Tua palavra, a entender o Teu querer, ó Deus, e aplicar a mesma, Senhor, em nossos corações, Senhor. Toma nossas nas Tuas mãos, Senhor, aquele que está precisando de uma oração, uma bênção, Senhor, visita nesta hora, Senhor, dos lares, as famílias, Senhor, pessoas doentes, ó Deus, enfermas, Senhor, da glória, ó Jesus, não visita neste momento, Senhor, da graça, da vitória, meu Senhor, da glória a essa família, a este, Senhor, inscrito, Senhor, que vai assistir esse vídeo, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, nesse dia, ó Deus, abençoando, Senhor, derramando a Tua unção e a Tua graça, Senhor. Eu te peço nesta hora a Tua bênção, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Fique todos com Deus e tenham uma ótima terça-feira na paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus.